Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui a nossa correção, tá bom? Para aqueles que assistiram a aula. Passei o exercício e vamos fazer aqui a correção. Uma atividade bem fácil. Sei que todo mundo acertou aí. Então vamos lá. Então a engenharia genética. Deixa eu colocar aqui uma caneta. A engenharia genética permitiu a introdução em ratos de um gene humano. Então, o que foi que fizeram? Pegaram um ser humano, ok? Tiraram um pedaço de DNA dessa pessoa e introduziram em ratos, ok? E esse pedacinho aqui, ó, de DNA, esse aqui, ele tinha informação para quê? Para a produção do hormônio do crescimento. Então, agora este rato aqui, ele tem um pedaço de DNA que tem o hormônio do crescimento. E como resultado agora, o rato ele adquiriu as características humanas, que no caso aqui é o crescimento. Então nós temos agora o que? Estamos falando de quê? Nessa atividade. Com certeza estamos falando de transgênico. Ok? Então nós temos aqui um rato transgênico, que ele recebeu um gene, um DNA de outra espécie, no caso o ser humano. Tá bom? E ele vai ser agora um organismo geneticamente modificado. Então, resposta letra A. Quer dizer, letra A não, letra B. Vamos lá. Terceira questão. Escolha a alternativa que apresenta o exemplo de transgenia. Tá certo? Então, também a questão bem fácil. Então, gente, o que é transgenia? É o seguinte. No caso aqui, transgenia é quando você tem aqui o DNA de uma bactéria, que é o plasmídio, tá bom? Então, nesse DNA, a gente fez a inserção de um DNA humano, ok? Esse DNA aqui, que eu estou circulando, ele tem... Qual é a função desse DNA? É a produção do hormônio chamado insulina. Então, como a bactéria agora, essa bactéria, ela tem um DNA humano para a produção da insulina, essa bactéria agora, ela vai produzir o quê? O hormônio insulina, para a produção de hormônios para pessoas diabéticas, ok? Então você tem agora um organismo geneticamente modificado. Você tem o quê? Um transgênico. Então qual é a resposta? Letra A. Incorporação e expressão de um gene humano. A bactéria pegou esse gene humano, ok? Esse gene humano fazia o quê? Codificava a produção de insulina. E agora as bactérias que vão produzir essa insulina. Então a resposta é a letra A. Terceira questão. As técnicas modernas de biologia molecular têm permitido a inserção de segmentos novos de DNA em células vegetais, em crescimento no meio apropriado, para gerar uma nova planta com novas características. Ok? Então, resposta marcada. Aqui ele já disse, ó, inserção de quê? De segmentos, partes de DNA, foi inserida em quê? Em células vegetais. Ok? E agora você vai ter uma nova planta, na verdade uma planta com novas características. Você vai ter uma planta transgênica, que tem uma nova característica. Então, resposta letra D, muito fácil. Vamos para a próxima. Recentemente foi noticiada a criação de uma planta transgênica capaz de produzir o que? Hemoglobina. Hemoglobina é a proteína do sangue. Para que isso fosse possível, o que foi que fizeram? Então, muito simples. Quem produz naturalmente a hemoglobina é o ser humano. Porque o ser humano ele tem o quê? Ele tem um pedaço de DNA, que a gente chama de gene, que é responsável pela produção de quê? De hemoglobina. Então, o que foi que fizeram? Pegaram somente esse pedaço de DNA e introduziram em uma planta. E essa planta agora vai produzir o quê?
Vai produzir hemoglobina. Então, nesse caso, a gente tem a resposta letra C. O fragmento de DNA cuja sequência de nucleotídeos determina a produção de hemoglobina. Então, a planta recebeu um pedaço de DNA. E agora essa planta vai produzir o quê? Hemoglobina. Ou seja, você vai ter uma planta com poder nutricional maior. Pessoas que têm anemia, por exemplo, vão comer essa planta e vão ter esse problema resolvido de anemia, porque tem hemoglobina. Quinta questão. Foram feitas as seguintes afirmações sobre os organismos geneticamente modificados, OGM. Então, número 1. Vamos ver se está certo ou errado. Um transgênico possui em seu genoma um ou mais genes provenientes de outra espécie. Então, isso aqui é o que? Verdadeiro. Número 2. É possível que haja polinização entre uma planta transgênica com outras da mesma espécie não transgênica. Isso é verdade. Então, você tem uma plantação de milho transgênico de um lado e do outro lado da roça você tem uma produção de milho não transgênico, um milho tradicional, normal. E às vezes aquele milho normal, não transgênico, ele é contaminado com o pólen do milho que é transgênico. Então você vai ter o quê? Você vai perder o milho natural, porque o milho agora que foi polinizado, ele vai ser transgênico também. Vou já mostrar aqui uma imagem. Então, número 3, o número 2 está correto. Número 3, o processo de inserção de genes de uma espécie em outra é realizado através de uma enzima de restrição. Então, quem que faz o corte do DNA e a inserção são enzimas. Então, número 3 verdadeiro. Então, a resposta é a letra E. Ok? Então, gente, por exemplo, se você tem aqui, ó, essa planta aqui, por exemplo, um feijão que ele é transgênico, certo? Se por acaso o pólen desse feijão ele cair em outro feijão que não é transgênico, um feijão não transgênico, que é esse azul aqui, ó, se o pólen do transgênico polinizar o feijão não transgênico, esse feijão que não era transgênico passou a ser o que? Transgênico. Okay? Então você tem uma espécie de poluição pelo transgênico, né? Poluição genética. Okay? E aqui embaixo você tem um exemplo de enzima de restrição. Eles vão fazer o corte do DNA para você emendar em outro DNA de outra espécie. Número 6 é repetida. Número 4. Em todo o mundo, plantas transgênicas como soja, milho, algodão, batata, tomate e muitas outras já ocupam cerca de 40 milhões de hectares, sendo os principais produtores os Estados Unidos, a Argentina e o Canadá. Considere as afirmativas a seguir que mostram os objetivos de manipulação genética das plantas. Então a pergunta é, por que a planta ela foi mudada geneticamente? Para que e por quê? Então vamos número 1. Afirmação número 1. Desenvolver variedade de plantas resistentes a herbicidas ou a insetos. Será que é para isso? É verdade. Então, quando você produz uma soja herbicida, você vai colocar o veneno para matar o mato, mas a soja não morre. Então, o mato morre, mas a soja não morre. Então, é para isso que é criada a soja transgênica. Ou, por exemplo, um pé de milho, que uma lagarta que vai comer a folha, ela acaba sendo intoxicada pela própria folha do milho. Ou seja, o milho ele é transgênico, ele ao mesmo tempo ele é inseticida. É um milho inseticida. Então, o número 1 está correto. Número 2. Desenvolver variedade de plantas que produzem frutos com melhor textura. Então, isso é verdade. Você pode produzir uma laranja com maior textura, com maior polpa. Ok? Você pode produzir um tomate que ele não amadurece rápido. Ou seja, isso permite que você possa transportar o tomate para outros estados, outros países. Então, porque ele não vai amadurecer e, em consequência, não vai apodrecer. Você vai conseguir esse tomate verde por muito mais tempo e você vai ter o quê? Um bom retorno financeiro. Então, o número 2 está correto. Número 3. Desenvolver variedades de plantas resistentes a geadas. Isso é verdade. Eu mostrei no vídeo o exemplo do morango, morango transgênico, que não congelava, certo?
evitar a acidez do solo, a escassez de água. Você vai ter um pé de milho que consegue resistir à seca e não vai morrer. Então, todos são verdadeiros. Então, a resposta correta é 1, 2 e 3 são verdadeiros. Então, só para exemplificar mais, você tem aqui, por exemplo, uma canola, essa planta aqui. Essa canola, ela é o quê? Ela é herbicida. O que isso quer dizer? Resistente a herbicida. Quando você joga o veneno para matar o mato, a canola, mesmo sendo um vegetal, como o mato é, ela não morre. Mas se você olhar aqui, ó, o mato que estava ao redor ele acaba morrendo. Mas a canola, ela não morre. Então, é uma aplicação da transgenia. Por exemplo, aqui você tem um milho não transgênico, que as lagartas acabam comendo, e você tem aqui do outro lado um milho transgênico. O que é isso? Resistente a insetos. Então você vai ter o milho que a lagarta não consegue comer, porque esse milho ele é inseticida. Vamos à oitava questão e penúltima. Uma planta de fumo foi produzida a partir de uma célula de fumo que havia recebido o gene responsável pela bioluminescência do vagalume. Então foi o que fizeram, pegaram o gene lá do vagalume, que deixa o vagalume ali com aquela luz, colocaram esse gene no pé de café. No final você teve o quê? Olhando aqui embaixo, você tem o quê? Um pé de café que brilha igual o vagalume. Isso aqui é verdade. Então fizeram isso aí. Então a planta do fumo e a técnica utilizada para obtê-la são denominados de transgênica. Você tem o quê? Uma planta transgênica através da técnica do DNA recombinante. O que é isso, DNA recombinante? Você tem aqui o DNA puro, normal, e aí quando você insere esse gene aqui, ó, no caso do vagalume, você tem agora o quê? Você tem um DNA que foi recombinado, certo? Em vermelho você tem o DNA original, em azul você tem o DNA que veio de outra espécie. Então, DNA recombinado ou DNA recombinante. Então, letra D a resposta. Nona e última. Mesmo possuindo o mesmo material genético, as células do cérebro, neurônios e as células da pele exercem funções diferentes. Essa questão aqui, ela não tem muito a ver com transgênico, mas a resposta é essa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Por quê? Que a célula do cérebro, a célula dos neurônios, que é a célula do neurônio, a célula da pele, eles têm o mesmo DNA, certo? Os mesmos cromossomos, só que eles têm funções diferentes. Por quê? Porque eles expressam porções distintas do DNA. Por exemplo, você tem aqui um DNA. Então a célula da pele, ela vai usar apenas essa parte do DNA aqui, ó. Esse outro restante aqui ela não usa. E no caso da célula do neurônio, que tem o mesmo DNA aqui, ó, você vê que não muda nada, ele já não usa a parte que a célula da pele usa, ele usa já outra parte aqui, ó. Então eles têm o mesmo DNA, mas eles funcionam com partes diferentes do DNA. Okay? Qualquer dúvida procure aí no WhatsApp, tá bom? Pra gente responder. Por hoje é só.